o número de casos registrados de denúncias de discriminação racial, LGBTI-fobia, sexismo, machismo e xenofobia no esporte, em especial nos estádios, apresentaram alta de quase 20% em 2019, conforme dados do relatório do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Essa recorrência de denúncias significa que o pacto de silêncio em relação às violências racial e de gênero foi quebrado? Ainda é recorrente o fenômeno da hipertolerância às violências racial e de gênero no esporte contemporâneo? Ficou curioso? Nós vamos matutar sobre todas essas questões no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele clara, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou usando uma blusa na cor bege e ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário também na cor bege. O intérprete de Libras que está conosco aqui hoje é o Nil Alves, homem branco, de cabelos curtos e pretos, usando uma camisa preta e, no fundo, uma parede na cor branca. E para matutar sobre a hipertolerância às violências racial e de gênero no esporte contemporâneo, dialogaremos com Jess de Moura Pereira, da área de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás. Jess é mestre em Educação Física pela Universidade de Brasília e desenvolve pesquisas nas áreas de estudos de gênero e étnico-raciais, educação física e esporte. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e pesquisas de Jess, você pode acessar na tela o QR Code do LinkedIn. Jess, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vindo. E nós convocamos para os nossos diálogos a filósofa socialista Angela Davis, que nos diz que, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Jess, o que é a tolerância na e para a luta antirracista? Como podemos compreender sobre esse fenômeno da hipertolerância às violências racial e de gênero no esporte contemporâneo? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né? Muito obrigado. Vou fazer minha autodescrição antes de iniciar qualquer diálogo, né? A respeito do tema proposto. Eu sou uma pessoa negra, né? De cabelos curtos, eu estou usando óculos, uso alargadores também. Atrás de mim tem uma estante, ou duas estantes, na verdade, com alguns livros. Aqui do meu lado, né, uma parte do meu guarda-roupa, então tem alguns post-its aqui. E eu estou usando uma camisa azul, né, num tom não tão escuro assim. Já de antemão falando que podem ter algumas limitações na fala, mas que como são processos relacionados à pesquisa, à produção de conhecimento, né, a tentativa é sempre da gente estar um pouco menos errado do que a gente estava quando iniciou as pesquisas. Então, eu vou tomar como base aqui o estudo de um grande amigo meu, que é o Neilton Ferreira Júnior, né, eu recomendo, inclusive, o material. O título dele é Colonização Esportiva, o Laboratório da Simbiose, Racismo e Esporte Moderno. Né? E aí, para a gente pensar essa ideia de raça, a ideia de racismo, a ideia de gênero, né? Acho que a primeira coisa é entender essas duas categorias enquanto categorias que não são ontológicas, não têm relação com os seres em si. Elas são sempre categorias construídas, né? E, por serem construídas, elas vão trazer alguns desdobramentos, né? A forma de usá-las, quem usa, esses desdobramentos todos, eles vão dizer respeito, inclusive, a essa classificação de um outro. E esse outro sempre subalterno e inferior àquele que
num primeiro momento, resolveu, por assim dizer, fazer as classificações, né? Então, pensar a questão da tolerância do esporte, a tolerância ou essa hipertolerância do esporte ao racismo faz com que a gente tenha que retomar aí retomar o nosso passado para a gente entender que o nosso presente ele está meio que recheado mesmo de coisas que são do passado. Né? Então, apesar desses temas parecerem atuais, são temas espinhosos, são temas assim delicados de se tratar, porque há uma fuga, há um ataque a essas temáticas, né? Também a gente tem que remontar um pouquinho o passado para entender. E aí o Neilton ele vai fazer isso quando ele pensa a questão do racismo. Né? Ele vai falar, olha, o esporte moderno no século XVIII, com todo esse ideal que é um ideal colonial, neocolonial também, né? Que diz respeito a essas nações imperialistas que levavam a esse entendimento do que significava a civilização para esses povos que eram os povos dominados e colonizados, esse esporte moderno ele vai ter uma simbiose direta com o racismo, assim como ele também faz uma simbiose muito direta com isso que a gente vai entender enquanto capital financeiro. Essas nações, quando elas chegavam até esses territórios, né, elas tinham também o ideal de levar aquilo que delas elas achavam que era de melhor, que era a ordem social que estava sendo estabelecida, né, ou seja, né, o capitalismo. Então, o esporte ele foi meio que uma ferramenta para eu levar a civilização até determinados lugares, né? Inclusive, quando eu olhar para essas práticas, ao olhar para as práticas que esses povos, que eram os povos dominados, que até hoje a gente tem dominações coloniais, né, ou neocoloniais, que esses povos, as práticas deles, elas não eram ou não deveriam ser tão legitimadas quanto essas que nós, que somos os civilizados, estávamos levando. Então, toda vez que eu vou pensar tecnologia de poder imperial, né, eu posso pensar que o esporte moderno está no centro dessas coisas, né? E ele vai ser, então, um elemento constitutivo de identidades que vão ser consideradas superiores, né? E justamente por isso, até o Pierre de Coubertin ele vai falar numa carta dele, né, que o esporte, então, ele poderia ser um instrumento de redenção para essas almas que são almas selvagens. Ele poderia ser esse instrumento para redimir essa degeneração que é de um processo que é olhar para o outro, falar que é de uma raça, né, de uma determinada raça e considerar ele justamente inferior por isso. O esporte, então, ele vai ser utilizado, ele vai ser esse instrumento. Se ele era um instrumento que já legitimava práticas racistas, é muito difícil que, com o desdobrar do tempo, né, que com o presente ou até pensando o futuro, isso vai ser diferente. Jess, e em contraposição à naturalização desse fenômeno da hipertolerância às violências racial e de gênero no esporte, o ano de 2019 foi registrado como um ano de luta e de combate a essas violências, através de múltiplas manifestações, né, de atletas nacionais e internacionais. Nós podemos afirmar que o pacto de silêncio em relação às violências racial e de gênero, principalmente no âmbito do esporte, de fato foi quebrado, desvelado? Eu acho que você já começou a desenhar esse cenário para a gente, né? Mas é importante a gente ainda falar sobre essa temática. Uhum. Então, Thalita, esse pacto de silêncio, né, eu acho muito complexo a gente falar que ele foi completamente quebrado, até porque ele deveria, à medida que os jogadores se levantam contra isso, que fere alguma coisa que é muito característica, né, de processos que eles envolvem violência de gênero e racismo, que é a ideia da humanidade, né, à medida que esses jogadores se manifestam e que não há uma mobilização social maior, eu acho que é muito difícil a gente pensar que esse pacto ele foi quebrado. O que a gente tem hoje é a possibilidade de que na mídia haja uma veiculação dos atos quase que em tempo real, né? Mas isso não quer dizer que esse processo que ele é o mais violento de todos, né, que vai ferir a humanidade, que vai ferir a dignidade, a integridade, que ele vai parar de acontecer.
Na verdade, ele pode até se sofisticar um pouco mais. Então, tem a ver também com o momento presente, né, que tem uma certa dinâmica autoritária que nos ronda, assim como no passado a ideia era a mesma. Essas tecnologias de poder que elas são imperialistas, elas vão olhar para esse outro e vão inferiorizar ele. E aí essas violências, ao fim e ao cabo, elas vão sendo naturalizadas. O que vai acontecer socialmente falando também é que a nossa educação ou o nosso contato com as práticas esportivas, com o lazer, né, com o que seja relativo a conhecer, ele vai passar pelo processo que é de dessensibilização e até de uma outra coisa que o Neilton ele vai pontuar, que é de esterilização da sensibilidade crítica. A população, ela assiste, ela se indigna, né, mas ela não se movimenta coletivamente para a gente falar, opa, tem alguma coisa muito errada aqui. Pegando até o exemplo do Vini Júnior mesmo, aquela cena do boneco, ele sendo despendurado, né, pelo pescoço, aquilo ali remonta um momento que era de segregação racial nos Estados Unidos. Não que o Brasil não tenha coisas parecidas com isso, né? A gente faz isso de outro jeito e mascara através de uma coisa que vai se chamar de democracia racial, mas aquilo remonta o que há de mais cruel, né? Um fruto estranho pendurado numa árvore, né? A colheita desse fruto ela é uma colheita muito amarga. E aí, o que tem na cena disso tudo? Quando eu penso racismo, né, as violências de gênero, eu estou pensando, sobretudo, né, que a gente tem semeado sementes de morte, e aí eu estou citando agora Rita Von Hunt, né, do Tempero Drag, a gente semeia sementes de morte e a gente espera que vai colher o quê? Né? Isso é muito prejudicial. O fato da gente se dessensibilizar com coisas que são coisas tão problemáticas, né? Mas o Vini Júnior ele continua jogando na máxima potência dele. Isso não quer dizer que, psicologicamente falando, ele não esteja afetado e que isso não vai interferir no trabalho dele. Isso interfere na autoestima, isso interfere em várias dimensões daquilo que é ser humano, né? E aí esse remontar, né, de uma cena que é uma cena tão escabrosa da história do mundo, do sistema mundo, que é o linchamento, né? Esse remontar, em muitas medidas, ele demonstra, talvez, que essa era a vontade, né, daquela torcida, quando faz um boneco, que é um boneco, inclusive, que faz a réplica do jogador. Então, talvez esse linchamento, que ele não acontece no corpo físico, mas que talvez o desejo seja esse, né? Isso é um processo que ele é um processo muitíssimo violento. Então, diz respeito àquelas pessoas que eu vou considerar enquanto seres humanos ou não, né? Quando eu penso que há igualdade no esporte, eu tenho que pensar igualdade para quem, igualdade como, né? Quais as condições para que essa igualdade ela aconteça. E aí esse inserir-se nesses cenários não necessariamente vai dizer respeito a você poder falar sobre. O falar sobre essas violências, em geral, para os jogadores, pode gerar o ostracismo, pode gerar a exclusão deles e delas das práticas esportivas, né? Pode gerar um silenciamento, uma interdição, até mesmo a gente deixar de lembrar quem foram esses jogadores e essas jogadoras, né? Aqui eu citei só o Vini Júnior, mas a gente sabe que há muitos exemplos aí que deveriam ser citados. Jesse, por tudo isso que você já nos trouxe até aqui, que a nossa discussão de hoje é pauta social urgente e extremamente necessária, não é? E continue conosco, porque nós precisamos dialogar e entender mais sobre a hipertolerância, as violências racial e do gênero no esporte. Nós voltamos já já. Matutando sobre a hipertolerância às violências racial e de gênero no esporte contemporâneo, com Jess de Moura Pereira. Já dialogamos sobre os significados e contradições da hipertolerância às violências no esporte. E vamos continuar este diálogo agora com a participação dos estudantes do IFG no quadro Que Ciência?
Meu nome é Bianca, eu sou estudante do curso de Pedagogia aqui no Instituto IFG Campus Goiânia-Oeste. A minha pergunta é: quais são os processos para chegar no pensamento crítico? Então, Bianca, essa é uma questão, né? É, sobretudo quando nós pensamos produção de conhecimento científico, mas não vamos pensar só na possibilidade das pessoas da academia ou das escolas, né, tendo pensamento crítico, mas vamos tentar expandir isso para a sociedade de uma maneira mais geral. A gente tem que lutar contra esses processos que são de esterilização da possibilidade de pensar criticamente sobre as coisas. Quando eu falo sobre racismo, quando eu falo sobre as violências de gênero, no esporte, eu parto de um ponto, né, que não necessariamente pode ser um ponto que tem uma verdade absoluta ali, mas eu quero ir em direção a reconhecer coisas, então eu tenho que ir atrás de conhecer, de conhecimento, né? Quando eu falo desses dois aspectos aí para pensar o esporte contemporâneo, né, desses tipos de violência e da hipertolerância em relação a elas, em ambos os casos eu vou ter o corpo no centro de todos os dilemas, né? E aí eu vou ter que pensar, existe de fato igualdade no contexto esportivo? Como que essa igualdade se dá? Existem as violências, como que nós, coletivamente, podemos nos movimentar para lutar contra elas, para criar cenários, né? Porque, assim, muito da cena esportiva olímpica vai falar do esporte para o desenvolvimento e para a paz. Paz para quem? Né? Quem são os indivíduos que têm o direito a sentirem a paz tocando eles enquanto estão ali se movimentando desportivamente, né? Só como exemplo, assim, se eu puder falar e até acrescentar coisas no dado que a Thalita trouxe, né, anteriormente, quando a gente pensa as violências de gênero no esporte, tem uma matéria que ela foi veiculada na BBC News no ano de 2022. Ela não é tão distante assim. E o título dela, né, vai ser sobre o porquê da violência contra a mulher aumentar em dias de jogos de futebol. E aí, lá tem dados que são dados tanto da Inglaterra, né, foram dados de um estudo desenvolvido pela Universidade de Bristol, que vão demonstrar, por exemplo, que nas Copas de 2002, 2006 e 2010, houve um aumento médio de 26% da violência doméstica, enquanto, né, estavam acontecendo jogos da Inglaterra nas Copas do Mundo, né? Isso foi num condado específico, né? O condado de Lancashire. E aí, quando a equipe da Inglaterra ela empatou, o aumento da violência médio foi de 26%. Quando a equipe da Inglaterra perdeu, esse aumento ele subiu para 38%. Então, paz para quem? Se esse esporte ele vai remontar essa ideia de paz, né, através do movimento olímpico, essa paz ela vai atingir quem? Né? Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ainda na mesma reportagem, eles vão mostrar que os índices de violência nos dias de jogos do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, eles vão aumentar se a gente pensa o número de ameaça contra mulheres, que é de 23,7%, e o número de lesões corporais ele vai crescer para 20,8%. Eles vão meio que fazer uma inferência de que isso vai acontecer porque durante o jogo você vai ter aí o aumento das emoções, mas não só. Você tem um aumento do consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas. E aí essas pessoas elas vão estar vulneráveis, né? Porque uma equipe de futebol ela perdeu. Então a gente tem que parar e conseguir analisar isso criticamente, né? Quem são as pessoas que estão em segurança quando os jogos estão acontecendo? Já que esses jogos, já que essas partidas, né? O esporte olímpico, por exemplo, ele vai acontecer e vai permitir que a gente sinta alegria enquanto a gente assiste, né, alta performance de vários atletas, né, tanto homens quanto mulheres, a gente vai ter que parar para analisar quem são as pessoas que terão o direito de fato à paz enquanto essas práticas estão acontecendo. Quem são as pessoas que não serão abusadas, violentadas, né? Quem são as pessoas que não terão seus bonecos de pendurados pelo pescoço,
simulando linchamentos. Então, isso não vai atingir todos os atletas da mesma forma, e isso vai nos levar a pensar igualdade para quem, igualdade como, quem fala sobre a igualdade e quem vai ser o ser humano, né, que vai ter o direito a essa igualdade. E a nossa contribuição com essa questão da estudante é através da indicação do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, idealizado pelo administrador Marcelo Carvalho. Mais informações podem ser obtidas pelo site do Observatório, www.observatorioracialfutebol.com.br. E dando continuidade aos nossos diálogos, Jess, você tem desenvolvido pesquisas nas áreas de estudo de gênero e étnico-raciais, educação física e esporte. O que as investigações sobre a produção científica dos estudos de gênero na educação física têm revelado? Então, Thalita, quando eu fiz a minha pesquisa, né, eu olhei para materiais textuais em específico, que foram teses e dissertações que tinham sido produzidas, né, dentro de um determinado tempo, momento histórico, sobre as questões de gênero na educação física. O que me chama a atenção é que a gente ainda precisa avançar muito, inclusive para conseguirmos aprofundar um pouco mais a forma como a gente vai lidar, tanto quando a gente traz questões de gênero à tona, quanto quando a gente traz questões que são raciais, né? A gente ainda precisa caminhar um bocado. Tem muita pesquisa muito boa e densa surgindo, né? Eu citei aqui o Neilton, tem outros pesquisadores e pesquisadoras que têm se dedicado de uma forma muito profunda a olhar para essas questões, né? Com recortes específicos em termos de objetos de pesquisa, mas nós precisamos avançar. Até porque os ataques contra esses temas, eles são reais, né? E eles vêm de vários espectros políticos, né? Eu não diria políticos partidários, eu diria em relação à forma como as pessoas se posicionam no mundo. Então, desde um lado até o outro, a gente vai ter pessoas aí que vão atacar essas pautas que eles vão considerar como pautas identitárias, né? E aí isso traz um esvaziamento para os debates, e são debates urgentes. É igual eu falei, nós estamos com o passado ele batendo na nossa porta, né, em formato de presente, e estamos tendo remontagens, né, de questões que são questões históricas. Então, quando eu citei aqui o Pierre de Coubertin, que foi um dos idealizadores dos Jogos Olímpicos, né, ele pensava muito no esporte enquanto essa possibilidade de ser civilizador de almas que eram consideradas selvagens. Então, tanto Estados Unidos quanto a Inglaterra, por exemplo, nesses processos que eles são coloniais e neocoloniais, eles vão chegar nos países e falar assim, a gente trouxe aquilo que é o suprassumo de uma sociedade civilizada para vocês em termos de práticas corporais. Vocês aceitam fazer? Né? É lógico que não vão aceitar assim, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de movimento que ele é contra-hegemônico. Mas o esporte ele vai ser usado nesse sentido, né? Como uma prática que ela é uma prática colonial. E aí ele vai fazer essa simbiose. A simbiose entre violência de gênero, a simbiose entre racismo, a simbiose entre o capital financeiro. Os atletas vão reivindicar espaço. Não fala, né? Ou as atletas. Não é para vocês falarem das violências que vocês já sofreram, porque quando vocês falam, a gente tem que movimentar muita coisa para silenciar vocês, né? Eu vou pegar aqui o exemplo da Joana Maranhão, quando ela vem à tona depois de algum tempo para falar, né? Olha, eu sofri um abuso sexual enquanto eu era criança. A Joana não é a única, né? A gente teve só no ano de 2011 para 2012 mais ou menos 102 casos de crianças, né, que foram sexualmente abusadas por treinadores ou treinadoras, mas sobretudo por treinadores, dirigentes técnicos, né, estando em peneiras de futebol. Esses casos, eles são subnotificados. A subnotificação, ela diz respeito ao quê? A violência, às vezes, contra os meninos é uma violência que ela é silenciada, né? Violências que vão acontecer aí contra homens. Não que, né, os maiores violentadores, às vezes, não sejam também homens, mas é porque há um silenciamento quando a violência vai acontecer com esses indivíduos.
a gente tem uma naturalização dessas violências de gênero também. Então, os estudos de gênero, desde ali, eles já estavam tentando mostrar algumas coisas, né? É lógico, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa dar espaço para que essas temáticas elas venham à tona, né? Mas a gente precisa ter claro que diante, por exemplo, nesse caso em específico, da anistia de adultos, que eles vão ser tratados de maneira infantilizada, né? A travessura, por vezes, quem faz é criança, né? Esse tratamento, essa anistia a adultos, né? Tratando eles de uma maneira infantilizadas, mas são adultos que cometem atos cruéis, elas nos impedem de proteger aqueles indivíduos que são verdadeiramente considerados como criança e que deveriam ter direito à infância. Então, é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Quais crianças a gente protege, sobre quais circunstâncias e quem que a gente vai considerar criança. Para considerar como criança, a gente vai ter que ler como ser humano. Se essa pessoa ela está sendo identificada em termos raciais e em termos de gênero, talvez a humanidade não esteja tão estendida a ela assim. E aí a gente tem que se movimentar. Esse movimento, ele diz respeito a gente conhecer mais, conhecer sem preconceitos, né? Entender as nossas limitações enquanto seres humanos que não conhecem e que vai caminhar aí, né, ao longo de uma vida inteira, sabe-se lá quanto tempo ela durará, mas que é uma direção de uma vida que ela tem que ter conhecimento, né? Ninguém aqui está tentando trazer verdade absoluta. Eu estou falando, inclusive, das limitações que a gente tem enquanto estudioso ou estudiosa, mas a gente tem que caminhar em direção ao conhecimento, né? Uma prática de conhecer que seja verdadeiramente emancipatória e transformadora. E aí talvez a gente tenha que se levantar contra os poderes dos nossos senhores, né? Ou daqueles que são considerados, entre aspas, né, nossos senhores, né? Que estabelecem processo de dominação em relação a nós. Então, é uma tentativa de caminhar sempre, não em direção a uma verdade absoluta, mas em direção a conhecer um pouco mais, né, sobre aquilo que tem que ser conhecido para que a gente possa se levantar de uma maneira crítica aí. Jess, infelizmente, o nosso programa está caminhando para o final e eu gostaria de te agradecer por compartilhar suas ideias, os seus saberes científicos e também sociais conosco. Nós aprendemos muito sobre a hipertolerância, as violências racial e de gênero no esporte. E aí, por fim, eu gostaria só de agradecer mesmo, né? Pedir desculpas pelo nervosismo. É sempre muito complexo, às vezes, estar diante da câmera, assim, e falar para mais pessoas sobre aquilo que parece ser tão fácil, mas não é assim, né? Requer muito estudo, tempo de estudo que, às vezes, a gente, pelo trabalho, acaba não tendo tão hábil assim. Mas eu queria agradecer mesmo, né? Espero ter contribuído nesse espaço com vocês. Eu sei que alguns termos eles são mais complexos, mas esses textos, esse texto que eu recomendei, às vezes até o documentário / filme dê conta, né, de levar uma compreensão mais talvez esclarecedora sobre algumas questões. Então, e só falar, né, eu sou uma pessoa que tem limitações em termos de conhecimento também, eu tenho que conhecer muita coisa ainda, mas eu queria agradecer a possibilidade de compartilhar esse pouco que eu sei aqui com vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, nós é que agradecemos. Jess, foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E nós agradecemos também à Pró-Reitoria de Extensão pela indicação e proposição deste episódio, em especial ao professor Fernando Henrique Silva Carneiro. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!